Fala guerreiros e guerreiras, eu sou o Eric e eu vou apresentar o primeiro Esmeril Cinema, o clube de cinema da revista Esmeril. Por aqui nós faremos análise de filmes, tudo na pedida do assinante. E falando em assinante, esse vídeo inicialmente ficará aberto, não sei por quanto tempo, mas tanto os próximos vídeos do clube quanto nossos encontros no Zoom serão restritos àqueles que assinarem o plano Tradição. Então você não pode deixar de fazer parte deste seleto grupo de enriquecimento do imaginário. Então galera, essa é a Esmeril 2.0 de cara nova, já deixa teu like, já comenta e vamos que vamos. Tô com o olho vermelho, né? Sabe o que é isso? É sono. Isso aí é a Tati explorando o trabalhador brasileiro. Este que vos fala recebeu a tranquila missão de falar sobre um filmezinho simples ali, A Chegada. O filme só fala ali só de passado, futuro, física, né, misturado com linguística, essas coisas assim que tu vai lá, toma um pastel com caldo de cana e fica pensando no espaço, tempo, previsão do futuro através da física e da linguística, coisa light. Mas missão dada é missão cumprida, a chefe falou, quem sou eu para discordar, canequinha do Thanos na mão, vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber é que esse filme ele é baseado num conto chamado História de Sua Vida, de Ted Chiang. Ele foi nomeado para diversos prêmios literários, inclusive ganhando o prêmio Nebula em 2000. Desde já eu recomendo fortemente que leiam o conto, principalmente após ver o filme, que muita coisa vai se esclarecer e vai ser bom tanto para o entendimento do filme quanto para o entendimento do conto. Bom, a narrativa inicial ela é relativamente simples. Surgiram objetos voadores não identificados por todo mundo. No filme é uma base de 12, no livro uns 112, se eu não me engano. E os países mobilizaram suas forças armadas para buscar responder a pergunta que todo país tentaria responder caso um alienígena aparecesse. O que esses caras vieram fazer aqui? Para responder esta básica pergunta, seria necessária uma comunicação com os alienígenas. E aí que entram nossos protagonistas. Com essa finalidade, os militares apelaram para a renomada linguista Louise Banks. Mas ela não estaria sozinha, né? Também, junto da equipe, estaria o físico Ian Donnelly. E aí de cara já se estabelece um conflito que vai permear toda a trama. De um lado, os interesses militares, são interesses de defesa, interesses de relações internacionais e tudo mais. Do outro lado, o interesse pelo conhecimento, né, que seria representado aí pela doutora Louise, né, principalmente, e depois pelo físico. Isso é uma nuance interessante do filme, ela está em segundo plano, mas é válido ressaltar assim, a distinção entre o conhecimento para responder ou agradar alguém que está acima de você, algum cargo, alguma coisa assim, e o conhecimento, assim, pelo conhecimento, né? Só pela vontade de conhecer. Mas toda essa atenção ela é secundária, assim, ela serve só de pano de fundo, de moldura para a real questão, para as reais questões que a obra tenta colocar. E para melhor compreender o filme, eu separei essas questões em 3 campos. Você tem o debate no campo linguístico, que é a tônica do filme. Você tem também questões no campo da física. E meio que arrematando tudo, você tem uma questão filosófica que acompanha, acho que todo ser humano já pensou nessa questão. Então vamos por partes, né? Vamos agora falar da parte da linguística. Bom, a linguagem é certamente o campo mais explorado pelo filme, né? E uma curiosidade, né? Claro que você que assistiu o filme se perguntou o que significa, né, aqueles símbolos, aquelas escritas ali dos heptapods, que são os alienígenas do filme. Então eu vou explicar aqui, de maneira geral, como foi criada a escrita e o que ela representava no filme. Patrick Vermeide, o design de produção, buscou dar uma maior verossimilhança à obra, criando uma linguagem que seria, em tese, completamente desconhecida para a nossa civilização. Ele trabalhou em conjunto com a sua esposa, Martine Bertrand, que foi responsável por desenhar 15 rascunhos daqueles logogramas iniciais, aqueles circulares ali que você viu no filme. A partir desses 15 desenhos, a equipe de design desenvolveu 100 símbolos, que seriam os símbolos utilizados ali no filme, né? Cada um como uma espécie de alfabeto com seus significados. Beleza, mas essa era a primeira parte, né?
Essa parte é até relativamente simples frente à segunda, que era você desenvolver como os humanos descobririam essa nova linguagem alienígena. E aí, nesse momento, entra em cena Stephen Wolfram, do software de codificação matemática, e seu filho, programador, Christopher Wolfram. Bem, os Wolfram dividiram cada símbolo em 12 partes, e através do software identificaram diversos padrões nas imagens. Depois da divisão, o software vai fazer uma análise minuciosa de cada uma dessas 12 partes, atribuindo, de acordo com o formato da mancha, um significado. Então, aquela cena que é um programa de computador com várias linhas percorrendo a área ali dos logogramas, aquilo ali realmente aconteceu. O programa estava realmente fazendo aquilo e nomeando cada parte daquela para gerar um alfabeto que se relacionasse com o humano. Um trabalho desenvolvido de maneira espetacular, assim, ó. Eu acho que gerou esse sentimento assim, de querer saber o que é aquela língua, aquele idioma em todo mundo que assistiu o filme, né? E provavelmente todo mundo deve ter cometido o mesmo erro. É assim, ó, quando o Heptapod emitiu o primeiro logograma, a primeira imagem, todo mundo tentou relacionar ali a uma palavra apenas, né? Isso tanto os telespectadores quanto os próprios protagonistas. Dada essa diferença de sistema linguístico dos humanos e dos heptapods, aí a gente pode começar a desenvolver algumas teorias sobre a linguagem. Vamos lá. Apesar das diferenças, né, os idiomas humanos, eles possuem estruturas similares, né? Por exemplo, toda língua humana ela tem sujeito e predicado. As línguas humanas também possuem uma relação com a fala humana, e aí já começa uma diferença para os heptapods. Nossa escrita é uma escrita glotográfica, ou seja, existem fonemas que correspondem a sinais gráficos. Os heptapods utilizam uma escrita chamada semasiográfica, porque transmitem significado sem referência com a fala. Tipo, o que um heptapod, o que um alienígena fala no filme não tem nada a ver com aquilo que ele escreve. Não tem correspondência entre as duas coisas. A teoria mesmo que é de muita relevância para o filme é a teoria do relativismo linguístico, né? Ou hipótese Sapir-Whorf, na qual a cognição é diretamente influenciada pela língua. O filme está totalmente alinhado e embasado nessa teoria, né? Dá para perceber isso em dois momentos principais, quando ela explica como é que está se dando a relação dos chineses com os heptapods, que está sendo através de jogos, e aí um conflito viria certamente por causa do raciocínio estabelecido nessa linguagem, que seria vitória, derrota, confronto e tudo mais. E também no filme quando eles debatem a teoria propriamente, né? Ele pergunta para ela se ela já está sonhando com os heptapods. Ela estava extremamente mergulhada ali na questão da escrita alienígena. Ela responde que não, mas ela enxerga um heptapod no lugar dele, ele gigante. E fazendo uma analogia, até o método de alfabetização Paulo Freire utiliza esse princípio para os seus fins, né? Você alfabetiza através de objetos sempre relacionados a trabalho, opressão, revolta, e aí você cria uma mente que só conhece o pensamento revolucionário. Mas voltando aqui ao filme, o filme não para por aí, ele dá também a ideia de um ganho de habilidade caso você aprenda uma escrita nova ou uma linguagem nova. E aí já entra a parte científica, né? A parte da física, falando das relações de causa e efeito. Bom, quando se trata de física, o que todo mundo lembra são as leis de Newton, né? E as leis de Newton, elas pressupõem causalidade. Na verdade, é relação de causa e efeito explicitada de três formas distintas. Tudo isso faz sentido se existe uma linearidade narrativa, né? A causa produz o efeito, depois outra causa, depois outro efeito, depois outra causa, outro efeito, e assim vão. Nunca tem um efeito antes da causa. Mas o que o filme quer dizer? Que nós entendemos o tempo assim porque a nossa língua ela é linear. E a gente entende tudo como seguindo numa única direção, né? Passado, presente e futuro. Até na escrita, os seres humanos são meio lineares, né? Bom, geralmente eu vejo pessoas escrevendo e lendo da esquerda para a direita. No caso japonês seria da direita para a esquerda, mas tudo tem uma forma direcional, né, que tem um início, meio e um fim, né? Tem uma relação temporal. Agora imagine se toda a nossa compreensão fosse circular. Para começar, né, não faria diferença onde você começasse a escrever. Você poderia pegar qualquer ponto, né, e fechar o círculo
não faria tanta diferença. Onde eu estou querendo chegar? Os heptapods, eles tinham uma escrita que refletia uma capacidade intrínseca deles. Por exemplo, isso não fala no filme, mas os heptapods, eles têm olhos, né, 7 olhos em volta, né, olhando para todas as direções. Por exemplo, os heptapods não viram de costas. E aí o filme quer nos passar que essa compreensão de espaço e essa compreensão linguística dos heptapods está relacionada à compreensão que eles têm do tempo, onde não tem distinção entre passado, presente ou futuro. Eles enxergam tudo como uma coisa só. Agora vem comigo. Se os heptapods pensam de maneira circular, os efeitos podem vir antes das causas. Isso é uma impossibilidade. Na verdade, no sistema desse tipo não existe causa e efeito, mas sim um circuito fechado determinado de vida. E aí, para não fugir da base científica, eles utilizam assim, como explicação, como tipo uma intersecção científica entre os heptapods e os humanos, o princípio de Fermat, que é um princípio óptico extremamente complexo, mas que foi jogado aqui simplesmente para dizer que a luz ela traça um caminho, né, sempre determinado. E aí, para finalizar a questão, né, a gente vai fazer um apanhado da questão linguística em conjunto com a ciência e como essas coisas se relacionam com a questão filosófica, até uma questão moral também, né? A doutora Louise, né, bate muito na tecla no filme, e o filme segue essa linha, como eu já falei, de que a linguística ela pode influenciar a sua cognição e aumentar a sua habilidade de alguma forma. Ela mergulha ali na escrita dos heptapods e uma escrita e uma linguística que permitiu a capacidade dos heptapods de enxergar toda a trajetória da vida deles, não fazer distinção de causa e efeito, passado ou futuro, né? Eles enxergam toda a coisa como um caminho só, né? É mais uma coisa como o propósito, eu tenho que seguir por aqui, né? Até no conto ela fala isso. E quem acompanhou o filme, quem viu o filme, percebeu que ela teve uma filha, né? E o filme segue em paralelo com ela contando a história dessa filha. É até meio difícil de entender o início do filme e o início do conto por conta disso. E o fim dessa filha é trágico. E mesmo havendo esse determinismo, depois dela adquirir a capacidade do heptapod, ela seleciona, né, aquele caminho, né? E aí abre milhares de discussões aqui, né? Porque como ela selecionou aquele caminho mesmo sabendo que era trágico, como que ela conseguiu moralmente fazer aquilo, né, saber as coisas. Teve a relação também, a questão do general chinês saber também a linguagem dos heptapods, né? Todos aqueles conflitos, aqueles paradoxos que dão quando a gente trata de tempo, passado, futuro, causa, efeito, tem e não tem, tá? Mas essa discussão eu vou deixar para o nosso encontro, né? A gente vai aprofundar nas teorias, vai conversar mais sobre as questões do filme. Eu vou trazer um convidado que é um aficionado pelo filme e pela teoria da linguagem, e a gente vai bater um papo bem legal aí sobre esse filme, beleza? Até a próxima, pessoal!